Bom dia, boa tarde, boa noite a mais um episódio do Cabe Recurso. Estou aqui mais uma vez ao lado do meu querido amigo, Dr. Rafael Soares. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos assiste. Oficialmente nosso primeiro episódio, né, que o outro foi um episódio piloto. Confesso que a gente não tinha essa, né, Douglas, essa pretensão de seguir com o projeto, mas a gente gostou tanto, né, que a gente oficialmente nós viemos fazer esse primeiro episódio. Mas tudo bem, graças a Deus. Você tá bem, meu amigo? Bom te Tô ver. bem, eu tô muito feliz de estar mais um episódio. Legal. É muito bacana estar aqui conversando. Sempre bom estar aqui lá do seu lado conversando Sempre bom. e a gente ter a oportunidade de ter esse espaço para justamente conversarmos sobre, enfim, questões que fazem parte da nossa vida, Uhum. direto ou indiretamente. Sempre, Enfim, é muito bom, é sempre bom estar sempre aqui, bom. é muito Sempre bom bacana. conversar contigo e ainda mais, né, televisionado, vamos colocar assim, Com também bom pra certeza, os caramba. nossos milhões de telespectadores. Eu recebo, em nome de Jesus, chegaremos lá. E a gente Sim. estava conversando, né, Douglas, antes de começarmos, quem seria seu convidado dos sonhos aqui, né? Já que a gente está começando esse projeto e traremos convidados com certeza. Quem, para você, seria seu convidado aí dos sonhos, ou seus convidados dos sonhos que você, né, gostaria de trazer aí? Fala pra gente. Cara, assim, eu tenho uma veia um pouco civilista, né? Uhum, Assim, cara, tem muitas pessoas que eu gostaria de ter uma conversa, de conversar, assim. Eu penso muito no Flávio Tartucci, eu consigo pensar no. Tem um doutrinador que eu gosto muito de processo civil, o Vinícius Lemos, que uhum, é excelente, falando sobre questão de. Eu tenho uma certa paixão por processo civil, né? uhum, Eu acho que uma convidada que seria muito interessante seria a Maria Berenice Dias. com certeza. E fora os ministros, tanto do Supremo quanto o nome do STJ, né? Mas eu acredito que são essas pessoas assim, que eu consigo pensar, você me surpreendendo aqui. Surpresa. Sim, Pergunta surpresa, pô. exatamente. E É. você, cara? Cara, eu tenho um herói, né, no direito, você sabe bem que é o Auri. Nossa, Nosso herói, acho que é o professor de todo mundo, né? Como já falam, né? Os próprios ministros falam isso, que o Auri é o professor de todos, né? sim? E, cara, eu sonhei essa noite, de tanto pensar nesse podcast, eu sonhei essa noite que você estava sentado aí, eu estava sentado ali, e o Auri estava aqui, eu chorava, né? Porque realmente eu gosto muito do trabalho dele, o trabalho dele é norte para mim Sim, até hoje, em muitas petições que eu faço, até a audiência mesmo. Né, acho que o Auri, o Schietti também, que é um cara que eu gosto muito, Sebastião Reis também gosto muito, são ministros, né, do STJ, para quem não sabe. sim, São pessoas que eu acho que sim. E o Hércio, cara, Hércio Quaresma também, eu acho que eu ficaria muito feliz de tê-lo aqui, né, que é um sim, grande advogado do Tribunal do Júri, né, então acho que seria bem legal ter essas pessoas aqui. sim, sim. Dentre outros, né? É, Por eu, mim vem todo mundo. eu acho que é interessante que nós, enquanto Uhum, advogados, assim, seja tanto do lado do juiz, ou do promotor, a gente tem a gente tem a inspiração de várias pessoas que atuam em uhum, várias áreas, né? uhum, Tanto seja você na qualidade de juiz, seja na qualidade de promotor, seja na qualidade de advogado. uhum. Mas eu acho que é tão especial você ser advogado, porque não necessariamente você é um bom, uma coisa é você ser um bom juiz, outra coisa é você ser um bom advogado, outra coisa é ser um bom promotor. Sim, São áreas diferentes, sim, assim. Uma tese jurídica, uma doutrina, não tem o mesmo valor para um advogado quanto tem verdade. para um promotor, quanto tem para um magistrado. Uhum, São funções diferentes, tem preocupações diferentes, tem valores diferentes muitas vezes. E assim, é difícil, é né? difícil. Eu tenho uma vez a gente tá conversando sobre Uhum, isso, eu me lembrei de um. Essa ideia não é minha, que assim, não vou ter essa pretensão de ter esse relance, mas realmente faz muito sentido. A gente atribui muito a tese do abandono afetivo, que é muito comum no âmbito da família, a, por exemplo, a relatoria da ilustre ministra Nancy Andrighi. uhum, Mas muitas vezes a gente não sabe quem é o advogado que entrou com a petição fazendo esse pedido. Entende? Por exemplo, a gente fala muito, tem essas teses que viram moda. uhum. Por exemplo, a tese de revisão do FGTS, uma revisão do INSS. A gente se preocupa, muitas vezes a gente vê muito quem é o relator desse julgado, a gente vê os debates dos ministros discutindo aquele tema, mas muitas vezes a gente não sabe quem é o advogado. Quem deu o pontapé inicial, né? Exatamente, muitas vezes a gente não sabe que uma decisão
um tema que é fixado no âmbito do STF, no STJ, teve a sustentação oral de um advogado, seja na qualidade de parte e seja na qualidade de amigo escuro, enfim. E muitas vezes a gente vê esse trabalho, que é um trabalho um pouco inviabilizado, não sei, como você enxerga dessa forma. Não, e é aquilo, cara, a gente escuta isso desde a faculdade. Né? Quem faz a jurisprudência não é o juiz só escreve. Quem faz mesmo de fato é o advogado. Sim, né? Totalmente. Que você às vezes tem que buscar em outras doutrinas, em outros países até, outras escolas, né? O direito alemão, o direito norte-americano, o direito inglês, né? O direito espanhol. A gente às vezes tem que buscar teses, inclusive, não lembro se a gente chegou a falar disso no episódio piloto, né? Que foi meu tema do TCC do Estado de Coisa Constitucional, que é um instituto que não é daqui, né? É colombiano. Sim. Então, assim, o advogado, não lembro se foi o Sarmento, que no Estado de Coisa Constitucional a primeira vez foi ele, mas acho que foi o Sarmento, né, professor da UERJ. E é advogado, né? Quem trouxe a ideia, quem né, trouxe essa ideia para o Brasil foi ele. Então, é o advogado, né? Sim. E a gente não escuta muito falar igual você falou, do abandono e tal. Quem foi o advogado? Eu não sei. Tu falou, eu não faço ideia. Às vezes a gente sabe a tese de qual é salteado, mas a gente não sabe quem de fato trouxe para cá, né? Quem deu esse pontapé inicial. Por exemplo, a gente pode estar falando da questão do Sarmento, foi a pessoa que ajuizou a DPF das favelas, que influenciou de sobremodo. É porque hoje em dia a gente não se fala tanto, porque você ouve a homologação do acordo, mas muitos dos pontos que foram apresentados na petição foram aplicados. A necessidade de você ter, numa operação policial, você ter a ambulância próximo das imediações, de você ter que ter um controle de como essas operações vão se dar na proximidade de colégios, em hospitais, você ter a questão da autoridade policial, ter câmeras corporais nos distintivos, que inclusive foi um meu tema de TCC. Muito bom seu TCC. Sim, exatamente. Porque é interessante. E até uma questão interessante que muita vezes a gente acha, mas isso aí é uma judicialização da política. Não necessariamente, porque a gente está falando, se você tem, talvez muita gente não sabe, a obrigação de você ter uma ambulância nas proximidades das operações policiais, as câmeras corporais nos distintivos e nas viaturas, foram leis estaduais, que foram aprovadas na Alerj e foram promulgadas pelo governador. Só que não foram aplicadas. Na prática... Exatamente. O Poder do Judiciário, uma das funções princípios do Poder Judiciário é dar eficácia à lei. E se essa lei existe, ela está no âmbito enfim, na realidade fática, ela tem que ser aplicada. Seja de uma forma ou de outra. Tem que dar um jeito, né? Sim, exatamente. E interessante, Douglas, você falar sobre essa questão policial, das câmeras corporais. Eu não sei se acho que eu te contei, nesses dias eu tava no barbeiro, aí do nada uns meninos entraram correndo dentro da barbearia, a polícia veio logo atrás, aí enfim, não vou falar o que aconteceu, e a gente teve... nós tivemos todos que estavam ali que ir pra delegacia. Sim. E eu tava literalmente sentado na cadeira, o meu barbeiro cortando, a polícia conversando ali, ele cortando meu cabelo, eu tipo, caraca, acabou minha carreira. Eu tô aqui no lugar errado na hora errada. Mas não, graças a Deus, né, não deu problema nenhum pra mim e tal. Fui até na condição de advogado, acompanhando o dono da barbearia, porque também ele, né, coitado, não tinha nada a ver. Sim. E chegando lá, eu conversando com o policial, ele falou essa parada. Ele falou, cara, a melhor coisa que fizeram pra gente foram as câmeras. Porque ele falou essa parada. Ele falou, cara, pra mim é melhor. Porque depois eu não tenho que escutar conversa fiada. Com certeza, com certeza. Então, assim, cara, pro policial honesto, com certeza, muito bom, muito bom. Essa questão das câmeras. Só mesmo levantando você protege o bom policial e atrapalha o mau policial, que quer fazer coisa errada, que não quer seguir o âmbito da lei. Exatamente. Assim, outra que até pode puxar o âmbito dessa conversa também, que eu acredito que queira falar, a questão do próprio do Oruan, que envolve também muito essa questão da criminalização do artista, de um lado, e seja muitas vezes uma leniência das autoridades com o crime organizado, esse entrelaçamento que muitas pessoas associam do crime organizado com determinados artistas. Sim. Né?
Aí, assim, você queria saber mais ou menos o que você está vendo, como é que você está enxergando isso. Cara, nós podemos hoje, né, levantar aqui alguns tópicos da decisão e algumas coisas também que eu achei um pouco, né, bizarras dessa prisão. Assim como foi a do Pose, é como você falou, né, Douglas? Hoje acontece muito uma perseguição a tudo que vem da favela. Né? Sim, sim. Tudo E aqui, Rafael, mas ele está fazendo apologia ao crime. Mas eu te pergunto, quando a novela, né, retrata isso, quando os filmes nacionais retratam a favela, retratam a realidade, né, que a gente sabe que realmente existe o tráfico, existe a milícia, existem facções criminosas, não uma só, facções no plural, milícias no plural, a gente sabe disso. Mas quando a novela retrata, quando os filmes retratam, tá tudo bem, é arte. Mas é quando a música vai falar, quando o artista, né, o cantor, o MC vai falar, por que se torna apologia? A gente fica eu pelo menos, né, fico nesse questionamento. E, cara, a questão do Oruan em si, a gente vai começar a falar aqui um pouquinho, né? A gente não vai falar do processo todo, até porque o processo tá embrionário. É uma conversa informal, uma conversa informal entre dois amigos aqui, né? Mas a gente sabe que, em relação ao Oruan, pelo menos, é uma perseguição por conta do pai dele. E, cara, o Marcinho VP deve ser uma das pessoas presas mais antigas no sistema prisional do Brasil. Sim. Ele tá preso, se eu não me engano, desde quando ele tinha 19 anos. Sim. Ou seja, o Oruan, inclusive tem uma entrevista do Oruan que ele fala que ele não conheceu o pai dele na rua. Sim. A mãe dele engravidou, o pai dele estava preso. Sim. Então, assim, é uma pessoa que tá muito tempo presa, né? E a gente sabe que aí já é uma questão já de mérito, né? A gente não vai entrar nessa parte de ele igual eu não sei se foi na decisão que eles falam que ele estaria ajudando na logística do Comando Vermelho, que ele estaria abrigando foragidos, né? A gente vai falar sobre isso. É difícil a gente estabelecer o mérito em si, é uma investigação, não foi oferecida denúncia, foi decretada a prisão preventiva, que pode ter o seu mérito ou não, mas assim, você tem que haver o contraditório para a gente fazer qualquer juízo. De fato. Mas eu, pelo menos assim, enquanto alguém que trabalha na área, né, eu vejo mais como uma perseguição, muito em razão dele ser filho do pai dele, né, e também muito em razão de que o funk em si, ele e agora, né, o trap de certa forma também, é muito criminalizado. Mas fala de arma, fala de droga, gente. Se tudo que falar de arma e de droga fosse criminalizado, não vai existir mais novela. Porque de vez em quando eu não assisto novela, na verdade nem tenho televisão em casa. Mas a gente sabe que algumas novelas já retrataram. A gente tem grandes filmes, como por exemplo Cidade de Deus, né, Tropa de Elite. Retrata. Isso é o que a gente vê no dia a dia. Eu falo como alguém que já veio de favela. Que morei muito tempo no Morro da Caixa d'Água, você sabe. E a gente sabe que realmente tem uma criminalização da cultura negra, né? Eu vou dar, não que eu discorde do que você diz, mas eu vou dar uma de advogado do diabo, que eu acho que também é importante para a gente desenvolver um diálogo com certeza. aqui. Eu entendo que é uma questão que muitas vezes as pessoas... Isso aí a gente pode até puxar gancho para outros assuntos que são pauta quente. Mas quando a gente tem uma questão que envolve as paixões das pessoas, muitas vezes as pessoas querem criminalizar, trazer para o âmbito judiciário uma questão que é moralmente questionável. Assim, eu entendo que é muito moralmente questionável você fazer músicas exaltando, fazendo alusão a associações criminosas, grupos organizados, grupos armados, que de fato tem, eu não preciso dizer quais são esses problemas desses grupos organizados. Mas assim, até que ponto isso pode ser criminalizado? Até que ponto você, por exemplo, fazer shows em locais que reconhecidamente são ocupados por grupos criminosos, facções criminosas, você pode criminalizar esse artista. Porque assim, eu acho que porque eu vejo uma figura como o Oruan, um Pose, cara, é muito fácil você bater nessas pessoas. Porque pelo histórico dessas pessoas, pela vivência dessas pessoas, pela origem dessas pessoas. As pessoas ao redor dessas pessoas. Pela estética, pelas pessoas ao redor, pela família, pela história dessas pessoas. É muito fácil você criticar, você querer
colocar essa peste de criminosos. Mas você botar um artista que, por exemplo, um dia tá lá no Caldeirão do Hulk, um dia no Caldeirão do Mignon, e no dia seguinte tá apresentando, ganhando rios de dinheiro, fazendo um show numa favela, num baile gigante que é aqui do Rio de Janeiro. Então, Mas, assim... Desculpa, pode terminar, perdão. Não, e eu enxergo dessa forma. Porque, assim, beleza, a gente não tem que entrar no mérito da decisão em si, porque, assim, a gente não é advogado dele, a gente tem que ouvir o que ele tem a dizer, o que os policiais têm a dizer, você receber, em tese, você falando, você abrigar alguém que está respondendo um mandado de prisão, você pode e você querer atrapalhar o cumprimento da lei, você pode entrar aí no âmbito, acabar incorrendo num crime de favorecimento pessoal, de resistência qualificada, eventualmente um crime de lesão corporal, eventualmente um crime de dano ao patrimônio público, enfim, mas a gente tem que levar em consideração que são tipos penais muito menos gravosos do que você incorrer num crime de tráfico, de ilícito de entorpecente e de associação ao tráfico. Assim, de fato, eu acho que é muito. Eu concordo. Exatamente, eu acho que é muito difícil você estabelecer, até no âmbito jurídico em si, da jurisprudência dos tribunais, você associar o cara até com o que a gente tem ainda de prova, de que está sendo discutido, que está circulando na mídia, você enquadrar ele nesse tipo de crimes mais gravosos. Eu também entendo dessa Entendeu? forma. Eu acho que o problema está muito nisso. Eu também entendo dessa forma. Então, assim, a questão da associação, que aqui eu acho que é a principal intenção, né? Sim, com certeza. Com certeza. A gente não, como você bem falou, a gente teve acesso, né, também ao processo, e não tem denúncia ainda, a gente não sabe o que vem. Sim, né? sim. Mas eu entendo também que não é o suficiente para ter uma denúncia na associação, no 35. Por mais que tivesse alguém na casa dele foragido, cara, vamos também trazer agora pro mundo real, né? Você é uma pessoa nascida e criada em morro. Conhece um monte de gente ali que, infelizmente, talvez seja envolvido. Não estou falando que ele fez certo, que ele fez errado, mas estou também tentando entender, né, o que aconteceu, né? Mas, cara, você conhecendo as pessoas, tal, às vezes um amigo teu, tá ligado? Tá foragido, eu vou ficar aí um dia. Às vezes o cara só passou na tua casa e deu azar. Tanto que, se eu não me engano, eu acho que eu li isso lá no processo, posso estar enganado, que o rapaz que estava foragido estava saindo da casa na hora que a polícia chegou. Né? A polícia chegou com uma viatura descaracterizada, ele estava indo embora já. Então a gente não sabe se de fato ele estava brigando, a gente não sabe se ele expulsou o rapaz de lá, o que aconteceu no interior da casa antes do delegado e do policial civil chegarem. Totalmente. Então pode ser que, o que tem acontecido? O menino chegou, posso ficar aqui? Não, então vai embora. E a polícia chegou. Pois é. Pode ter acontecido. Rafael, você está querendo justificar? Não tô querendo justificar, como você falou, é realmente complicado você ter músicas que entre aspas, né, engrandecem o crime, você tocar em baile e tal, com um monte de arma. Só que, cara, a gente também tem que ter aquela visão, o cara ali é o trabalho dele, talvez. Né? Assim como nós somos muito criminalizados, a gente pode até falar disso depois, né? O advogado criminal, hoje no Brasil, a gente vê uma caça às bruxas, né? Por mais que tenham muitos advogados corruptos, por mais que tenham muitos advogados que realmente atuam exclusivamente para determinadas organizações criminosas, alguns grupos criminosos, a gente sabe que há uma criminalização de tudo que orbita, né, o crime organizado, não que orbita, né, entre muitas aspas, né, mas que entre aspas tem uma certa ligação. Né? Então, assim, por exemplo, nós... Cara, às vezes você sabe, às vezes a gente vai receber uma ligação 2 horas da manhã para ir atender um flagrante. Ou às vezes a gente vai ter que defender um determinado cliente que, cara, moralmente falando, você é totalmente contra, mas é teu trabalho. Entende? Com certeza. Mas aí a gente volta pro assunto do Pose do Oruan. Mas eles gravaram as músicas porque eles quiseram. Porque... Cara, beleza, mas é o suficiente para colocar a pessoa como membro da associação, como alguém... de alta periculosidade, como foi colocado? Exatamente. Né? Eu acho que a gente confundia condutas que são moralmente questionáveis com crimes propriamente dito. De fato. Entende?
E assim, eu enxergo muito dessa forma, cara. É muito fácil você bater num cara que é um Oruan da vida, que é um Missipose da vida, pelas questões, pelo histórico, pelas externalidades que essas pessoas têm. Uhum. Mas assim, até que ponto, se você extrapolar isso pra qualquer artista, isso passa a ser um problema. Sim, Entendeu? de fato, de fato. E interessante que se a gente para ver legal a decisão, né, os possíveis crimes que de fato aconteceram, porque a gente lê, a gente tá até rindo disso ontem, que tem um trecho no registro de ocorrência de que fala que jogaram pedras numa faixa de 20 metros, uma pedra de 4,5 kg. Aí a gente foi ver, né, a marca histórica do arremesso de peso na Olimpíada é 22 metros. Sim. Né? Então, numa faixa de 20, você jogar um peso de quase 5 quilos, você Sim. pode estar, né, Oruan? Vamos se inscrever para a próxima Olimpíada, você e tua galera, porque, né? Mas assim, como você falou, essa questão do favorecimento pessoal, né, a lesão corporal, pelo que eu vi também foi de natureza leve, não são suficientes para prender ninguém. A gente sabe. Exatamente. Na prática, pelo menos assim, não vou falar na prática, porque na prática a gente sabe que tudo pode acontecer. Sim. Mas na teoria, pelo menos, se a gente soma todos esses crimes, ainda que deem na máxima, não vai dar mais de 4 anos. Sim, uma pena. O que, né, a gente sabe, no final do processo, se vier uma condenação em todos esses possíveis crimes que de fato aconteceram, favorecimento pessoal, resistência, talvez ali uma lesão corporal de natureza leve, mas foi o Oruan que causou, aí tem essa questão, foi ele que causou, ou foi outro, né, se a gente soma tudo isso, não vai dar mais do que 4 anos. Então eu entendo, aí a gente pode começar a entrar nessa seara da prisão preventiva, né, que a gente também pode falar de outros temas aí que são pautas quentes, né, como você fala. Com certeza. Que, cara, eu não vejo que a ordem pública, né, como eles... Geralmente, a gente sabe, quando o juiz de primeiro grau vai decretar a prisão preventiva, ele fala ordem pública, aquele genérico que todas as varas parece que têm a mesma decisão, né? Uhum. É um modelo pronto do TJ. E se a gente para ver, eu não vejo, né, que a ordem pública tá sendo de fato ameaçada. No mérito em si da decisão. Uhum. Eu entendo que isso aí é um entendimento pacificado no nome do STJ. Infelizmente, gostando ou não, é um fato que entende-se que o perigo abstrato que o tráfico ilícito de entorpecente e a associação ao tráfico é motivo idôneo o suficiente para decretar a prisão preventiva em razão do risco à ordem pública, mas na situação dele em si, eu vislumbro da seguinte forma: ele reside num bairro de alta classe, na Barra da Tijuca, você tem, portanto, no Joá, tem residência fixa, a atividade que ele exerce de artista, assim, ilícita, em regra, pode ser que a gente tenha algum elemento de prova que no âmbito do inquérito que pode prejudicar ele, pode haver, a gente não é advogado dele, não é representando ele. Mas, assim, no meu entender, há a possibilidade da gente aplicar medidas cautelares alternativas. Diversas, um fundamento até o 319 do CPP. Sim. E aquilo, que se adequem também, porque, por exemplo, não seria o caso, aí a gente pode conversar também sobre essas medidas alternativas, mas eu não vejo que seria o caso de restrição de saída, né, de casa. Por exemplo, sair... Sim. Sei lá, de 7 da manhã até 7 da noite você pode sair, mas de 7 da noite até 7 da manhã não pode. Para ele talvez não faria sentido, porque ele é artista, ele trabalha com isso, né? Então, realmente, não, para mim, assim, é uma questão muito complexa. Não, eu só tô falando aqui o que... Assim, não, a gente tá conversando aqui exatamente. Como quem não quer nada. Exatamente. E por falar em medidas cautelares, foi um tema que também eu gostaria de puxar aqui. Claro. Hoje a gente tá bastante pauta quente. Pauta quente. E assuntos bem espinhosos pra gente discutir. Nas últimas semanas teve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, Alexandre de Moraes, você está convidado aqui para o recurso, tá? Você está convidado. Exatamente. Decretando as medidas cautelares em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Assim, eu particularmente gostaria de ouvir sua opinião também, mas assim, eu penso da seguinte forma. As motivações que impuseram as medidas cautelares
é uma discussão que eu imagino que é muito no âmbito da política, que é muito difícil, que assim, você vai ter um lado que vai entender que é completamente razoável e vai ter outro lado que vai entender que é absurdo, enfim. Mas, particularmente no meu entender, se eles impuseram, se eles confessam expressamente que eles estão tentando impuser barreiras para que não tenha um desfecho desfavorável aos presidentes, isso pode, em tese, ser considerado um crime de obstrução de justiça. Então, assim, eu acho que é um ponto Eu quase que enxergo pacífico. da Um mesma ponto forma. pacífico dessa forma é difícil, realmente. Eu entendo que é legítimo qualquer pessoa de qualquer lado político entender que um juiz está atuando de uma forma errada, Isso é a antiética, democracia. você está impondo uma punição indevida. Eu acho que é perfeitamente legítimo, é perfeitamente legítimo eles irem recorrerem a organismos multilaterais para buscar eventualmente uma pressão internacional para que tenha um desfecho diferente. Uma questão da democracia, uma liberdade deles, mas quando a gente entra realmente numa questão entre dois países em si, um conflito diplomático, aí eu já acho que é uma situação um pouco mais espinhosa. Mas enfim, é a realidade. Mas assim, o que eu acho que é mais controverso das medidas cautelares, que até eu gostaria de ouvir sua opinião depois, é a questão da aplicação do Poder Geral de Cautela, que a gente sabe muito bem que é um instituto dentro do processo civil e foi meio que introduzido, de certa forma aceito na jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, que é a questão da proibição de você utilizar as redes sociais, inclusive por meio de terceiros. Que aí já entra que é uma coisa que você proibir já uma pessoa de usar as redes sociais já é uma questão espinhosa, da questão da liberdade, e você proibir que terceiros também, que o uso através de terceiros também é uma questão muito controversa, até quais são os limites dessa decisão, quais são os possíveis efeitos, assim, é uma questão espinhosa, entende? Assim, porque, assim, até que ponto vai a decisão? Eu entendo que o ministro Alexandre de Moraes acertou, que no outro próximo despacho ele tentou explicitar, deixar mais claro que era realmente, que eu acho que era necessário mesmo, que, olha, vamos deixar claro, é permitido ele realizar entrevistas, é permitido que ele participe, eventualmente, de eventos públicos e privados, o que, no meu entender, na decisão, que a conclusão que me fez chegar é que não seria permitido que ele produzisse um conteúdo, por exemplo, até mesmo numa entrevista, ele falasse o que ele quisesse falar e virasse um corte, eventualmente, e isso fosse parar na mão de vários correligionários políticos dele, até parentes, publicassem isso nas redes sociais e como se ele estivesse dando um recado para o tribunal, eventualmente para as figuras internacionais nos Estados Unidos, para a própria população em si. Porque, assim, eu entendo que é sempre temerário, difícil a gente utilizar, a gente fazer uma aplicação analógica no âmbito do processo penal. É difícil, porque a gente está lidando com a liberdade da pessoa, é uma garantia constitucional. Eu entendo e eu respeito quem seja contra isso, mas também a gente tem que ser advogado do diabo, novamente. A gente tem um código de processo penal analógico num mundo que é digital. Sim. O legislador ele não estava prevendo que o poder que uma rede social tem, e assim, uma coisa eu com a minha rede social assim privada, tecer comentários ou críticas ao magistrado, a um promotor, ou um delegado ou um agente policial. Outra coisa é uma pessoa que tem 100 mil, 1 milhão, 5 milhões, 10, 20, 30 milhões de seguidores. Qual o impacto que essa pessoa tem na realidade? Qual o impacto que um conteúdo que ela posta tem de influenciar a sociedade, influenciar os seus aliados políticos? Então, assim, é uma questão complexa, né? Mas aí, até passando a palavra para você, eu queria ver como você está enxergando isso. Cara, é muito difícil a gente dar uma opinião agora, nesse momento, né, sem um pouco de viés político. Sim. Na minha visão, assim,
E é aquilo que você falou. Como não somos advogados do Oruan, também não somos de Bolsonaro, Sim. né? Nem de nenhum deles ali que estão sendo investigados. E nem do Alexandre de Nem Moraes. do Alexandre de Moraes também, né? Mas, acho que a pergunta que a gente tem que fazer é, até que ponto a democracia vai? Acho que isso daí é muito importante. É confuso essa pergunta. Por que eu tô falando isso? Eu discordo do que o Alexandre de Moraes está fazendo. Eu discordo da decisão. Tudo bem. Discordar, todo mundo pode discordar. Nós, como advogados que trabalham diariamente com processos, com juízes, com ministros, com desembargadores, a gente discorda o tempo todo. Graças a Deus, hoje a gente tem mais concordado, que a gente tem mais vencido do que perdido. Sim. Mas de vez em quando acontece. Mas até que ponto eu posso discordar? Essa é a grande questão. Uma coisa é você discordar e você ir para as redes sociais e falar, eu discordo, não sei o que lá. Outra coisa é você buscar sanções contra o seu próprio país por discordar. Sim, sim. Aí, meu amigo, eu acho que já vai um pouco além da democracia. Eu vejo como traição, cara. Sim. Mas você tá falando com viés político. Não, tô falando como patriota que sou. Sim. Não patriota bolsonarista. Não sou bolsonarista, também não sou lulista, não sou petista. Petista eu sou assim, mas não posso mentir também, que eu sou filiado do PT. Mas, não posso mentir. Mas, de todo modo, eu não tô falando... Eu vou me jogar na bala junto com o Dr. Rafael, também sou, tá? Mas aqui estamos falando tecnicamente. Eu tô aqui muito como advogado do diabo, assim, mas eu endosso tudo que ele fala. Mas tecnicamente falando, eu enxergo dessa seguinte maneira. Tô falando questão do Eduardo, né? Do filho que foi pra lá e tá se vangloriando de ter, entre aspas, conseguido essas sanções. Aí eu já vejo como traição, entende? E entre aspas também, uma certa forma de coação. Então, primeiro ponto, isso aí depois a gente pode falar sobre as medidas cautelares. Sim. Em relação a esse primeiro ponto, que eu achei muito interessante você levantar, eu vejo como traição, entende? Uhum. Rafael, mas você acha que ali tem algum crime e tal? A gente pode depois avaliar melhor isso pra ver se encaixa, mas, cara, eu não acho que aí já é democracia, particularmente falando. Uhum. Eu acho que já extrapola um pouco. Porque acho que a democracia, tudo bem, você quer ir para outro país, você quer viver em outro país, mas a partir do momento que você tenta usar a tua influência com outro país, em um país muito maior economicamente, militarmente falando, o poderio bélico dos Estados Unidos a gente sabe que é o maior do mundo, é o maior investimento militar do mundo, são bilhões e bilhões, talvez até trilhões, não sei a cifra exata, mas, cara, você coloca o Brasil como alvo, por conta de uma decisão que, vamos ser sinceros, cara, se fosse aqui embaixo, se o Bolsonaro não fosse quem fosse, o Bolsonaro estaria preso. Desculpa falar, gente. Sim. Eu tô falando aqui a realidade do tribunal. Se fosse no TJ Rio, apesar que o Rio de Janeiro é bem né, de direito, mas se fosse no TJ Rio, nos tribunais de piso do Rio, seria como Oruan, cara. Ele estaria preso. Ele estaria preso. Rafael, mas você acha que teve tentativa de golpe? Eu acho. Sim. O processo ainda não acabou, posso estar enganado, ele tem o direito de ser processado devidamente, ele tem direito ao contraditório, de se defender, e se estiver errado, no próximo episódio, ou quando sair a decisão, eu vou estar aqui e vou falar, gente, errei, não tenho problema com isso, você me conhece, problema de pedir perdão não tenho. Mas, vamos ser sinceros, se fosse aqui, se o Bolsonaro não fosse quem fosse, ele estaria preso. Tá? E a gente fala isso, aí a gente já entra também na questão das redes sociais. O que é a ordem pública? Entende? A ordem pública, cada um vai ter uma visão do que é. Eu entendo que se é uma pessoa que... E nesse caso é a ordem econômica também. E a ordem econômica também. Caraca, genial. Cara. Genial. Porque assim, aí a gente precisaria aqui de um sociólogo, de um economista, mas será que nós não estamos vendo o começo de uma guerra econômica? Sim. Talvez. E aí é aquilo. O que é uma guerra também? A gente precisaria aqui de um técnico específico para falar isso. Mas... Esse é o nosso próximo convidado. Vamos trazer o Cláudio que entende de relações internacionais. Internacionalista. Cláudio, você está convidado. Nosso amigo Cláudio, forte abraço.
Mas eu entendo dessa forma, entende? Porque assim, cara, o Bolsonaro, ele não sei quantos milhões de seguidores que ele tem, mas com certeza são milhões. Sim. Eu não sei a cifra Ele exata. é, ele é o político que tem o maior engajamento do Brasil, assim. Com Eu acho que isso certeza. aí é muito difícil dizer que não. Não, eu também acho. E aí vem os filhos, vem a base de apoio dele. Sim. Então, assim, será que a gente vem nessa questão das redes sociais? Eu acho, na minha opinião, que talvez seja um pouco exagerada essa questão das redes sociais. Mas existe a possibilidade ali dele, né, de certa forma, instigar as massas, Sim. né? Então, claro, eu não estou falando que ele está fazendo isso, não é isso, gente. Não estou falando que ele está instigando as massas, nem nada Uhum. disso. Até porque ainda está em fase, né, de conhecimento, processo. Sim. A gente está vendo, inclusive, a questão do 8 de janeiro. Uhum. Mas será que. Aí é um questionamento, não estou falando que é o que não é. Mas será que, se ele quisesse, ele não poderia instigar as massas, como a gente está vendo acontecer também, muita gente querendo a morte do Alexandre de Moraes, muita gente querendo Sim. que o STF feche. Só que, cara, muita gente não sabe que o STF é literalmente a última barreira da democracia. Sim. Sim. Então, assim, não tô falando isso, Rafael, mas você é jurista, você é da área, então você tá falando para defender. Não, tô falando porque realmente é a última barreira da democracia. Sim. E a Sim. gente vê isso através das ADPFs, ADIs, Sim. enfim, né? O STF é, o último, é a última pessoa que tem o direito a errar. É, Eu entendo dessa forma. Assim, na verdade não tem o direito a errar, né? Apesar de sim, errarem, não tem esse sim, direito. sim, sim, sim. Eu penso da seguinte forma, aqui eu acho que é impossível a gente usar todo o tema, porque Uhum, qualquer coisa, qualquer trecho de uma decisão feita, nesse caso, da ação penal contra que o Bolsonaro, seus correligionários, uhum. dá um assunto para um episódio inteiro, se Sim, não sim, dois. sim. Mas assim, eu penso da seguinte forma, o ministro Alexandre de Moraes, há essa concentração de atos, de decisões em desfavor de contra o Bolsonaro e contra seus aliados políticos, por uma questão que é a prevenção. A gente sabe, é um estudo que não tá Uhum, que a pessoa que não é da área está familiarizado, mas assim, no momento que ele começa as investigações, no momento que o inquérito cai no colo dele para investigar milícias digitais, supostos golpistas, essa matéria vai toda concentrada para ele. sim. Tudo que qualquer fato novo vai concentrado a ele. O 8 de janeiro vai para Uhum, ele, entendeu? Se você tem uma questão, se você está envolvendo uma pessoa que tem fórum privilegiado, é um deputado, essa prevenção a prevenção atrai a competência para o âmbito do Supremo, sim. entendeu? A gente pode questionar os limites da competência do Supremo para julgar determinadas matérias. Será que o Bolsonaro deveria realmente ser julgado no âmbito do Supremo? Porque, assim, eu conheço juristas, inclusive gente de esquerda, petista, enfim, que entende que a competência não deveria ser do Supremo. Eu E, entendo que sim. não, eu particularmente também entendo. Eu penso da seguinte forma, uma vez que você tem uma questão de ordem em nome do Supremo que entende que a competência, que o inquérito, no momento que havia, por assim dizer, a competência, havia, as pessoas tinham um Uhum. fórum privilegiado na época que foi instalado o inquérito. Esse fórum privilegiado se estende na ação penal, mesmo que haja uma perda superveniente do mandato, eu entendo que isso é um ponto vencido. Você pode questionar até que ponto é legal, que é saudável para as instituições você haver um cavalo de pau da jurisprudência com a questão do foro Não, privilegiado. e cara, não só isso, não só a questão do foro privilegiado, a questão do crime em si, entendeu? Estavam Sim, tentando literalmente dissolver os poderes, cara. sim, sim, Dissolver o Estado Democrático de sim, Direito. sim. Então, por conta disso, o Estado Democrático de Direito não pode ser julgado só por um juiz do TJDF, né? No caso, do Sim, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, né? sim. Que seria ali o, entre aspas, né? Se não fosse lá, seria ali, ou cara, tem que ser o STF. É, Em razão disso. Porque assim, houve ou não houve uma tentativa de golpe. Gente, isso aí a gente não tá falando se houve. Eu acho que sim, eu acho que não. Mas a gente sabe que quem vai bater o martelo no final não seríamos nós aqui no Cabe sim, Recurso. Não é isso.
Mas em razão do possível crime, do suposto crime, tem que ser, cara. Tem que ser. Sim, sim. Entendeu? Sim. Pelo tamanho, pela magnitude. Né? Não é uma questão só ali do TJDF, não é uma questão só do TJRJ, não é uma questão do TJSP, é uma questão do Brasil. Entende? Do Brasil. Ah, mas não houve golpe, foi só uma conversa. Mas eu pergunto, se tivesse dado certo? Sim, sim. Né? Enfim. Agora, em relação às cautelares, cara, pelo amor de Deus, vamos ser sinceros. Tá mamãozinho com açúcar, pô. Vamos ser sinceros, gente. Vamos ser sinceros. Eu tô falando aqui porque a gente, né, tanto eu quanto o Douglas, acho que quem não acompanha, nós somos sócios também, não só aqui no Cabe Recurso, mas também temos um escritório aqui já desde sempre, né, Douglas? Sim. E somos amigos desde o primeiro dia de faculdade. Exatamente. Nunca tivemos uma discussão, hein, Douglas? Graças a Deus. Né? Mas nós pegamos. Só de futebol. Futebol que ele acha que o Neymar foi maior que o Ronaldinho Gaúcho. E isso daí, vamos ser sinceros. Não, vamos tirar isso aí, porque senão vai acabar com o tempo todo o episódio. Caraca, já tem 40 minutos. Pois é. Conversa vai indo, vai fluindo. Mas a gente tá aqui, cara, no dia a dia pegando os pequenos, né? Os pequenos supostos traficantes, pequenos supostos contraventores, pequenos supostos bandidos, pequenos supostos homicidas. E a gente sabe que por muito menos, por questões muito menores, às vezes a gente tem uma prisão preventiva decretada. Com certeza. Entende? Sim. Então, assim, temos casos hoje de pessoas que foram presas, por exemplo, com 20 gramas de cocaína e pegou uma cadeia terrível, nunca saiu da cadeia, não teve a oportunidade, tenta um habeas corpus, não dá, sobe com recurso, um recurso no habeas corpus, não dá. Não vai, entende? Às vezes, por menos, muitas pessoas, ao ouvir o Marco Aurélio, né, o ex-ministro, falando, mas pela instituição da presidência tinha que ter um certo respeito e tal. Cara, o Lula ficou preso. Assim, e houve críticas na época, e mesmo assim ele foi preso. Assim, eu acho difícil, é muito complicado. É assim. muito complicado. Eu acho que sempre que você envolve paixões políticas, a decisão do juiz vai sempre cair sobre questionamento. Sim. Eu acho que isso é inevitável. Não, é claro, isso é normal. Eu acho que muitas vezes as pessoas muitas vezes não enxergam que não é muito apenas o ministro Alexandre de Moraes, a gente tem uma personificação muito grande da figura dele, sendo que todas as decisões praticamente que ele dá são reavaliadas pelos seus pares. Sim, são tanto na questão das medidas cautelares, a maioria entendeu que era correto. Sim. Houve o voto vencido do ministro Luiz Fux. Mas foi voto vencido, ele houve o direito dele entender de uma forma diversa. Sim. E tá tudo bem, faz parte da democracia. De fato, e que bom que... Sim, é importante que hajam vozes dissonantes nesse caso. Sim. Toda unanimidade é burra, né? Tem existe esse ditado aí. E é bom que tenha, até mesmo para que não tenha essa discussão no futuro. Ninguém teve um voto divergente, ninguém teve um pensamento diferente. Sim. Cara... Vamos ser sincero, cara. Eu falo assim, não falo por ser... porque você... Não, eu falo por ter experiência prática no processo penal. A gente vive isso todos os dias, cara. A gente vai em presídio. Inclusive, semana passada eu fui em alguns presídios, passei dias lá. Né, e a gente sabe que, cara, é uma realidade totalmente diferente. Sim. Né, e você falar que uma suposta tentativa de golpe não seria suficiente para decretar uma preventiva, eu acho bizarro. Sim. Entende? Eu acho bizarro. Sim. E aí a gente pode entrar no outro tema, Douglas, né? Você quer falar mais sobre isso? Eu tenho um tema que é correlato, mas dentro aqui dessa questão do Bolsonaro, que é o seguinte, até que ponto vai a liberdade de expressão? Sim. Na sua visão, assim... Você tem alguma opinião sobre isso formada? Eu acho que é até interessante. Hoje a gente está muito constitucionalista, sim, né? Sim, particularmente amamos com o direito constitucional. Sim, com certeza. Você teve teve a decisão recente no âmbito do Supremo que declarou a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que também acaba entrando nessa discussão dos limites da liberdade de expressão. Eu sou uma pessoa que tem uma visão um pouco objetiva desse tema.
a liberdade de expressão, o limite é a lei. Uhum. Assim, é uma visão muito legalista. Uhum. Você tem a liberdade de se expressar da forma que bem entender, mas essa liberdade está a qualquer momento submetida ao limite da lei. De fato. Se você não tem direito a ter uma opinião racista, você não tem direito a ter uma opinião misógina, você não tem direito a ter uma opinião homofóbica, Nazista, né? transfóbica, nazista, porque isso está disciplinado na lei, Sim. entendeu? Na 8.116. Então, assim, é difícil, assim, você querer dizer que... Querer transplantar, muitas vezes, doutrinas, leis, valores de um país que não é necessariamente o nosso, Sim. entendeu? Eu entendo que é difícil, porque você tem o livre exercício da arte e é difícil a gente estabelecer limites, que também entra muito na questão do próprio Oruan, quais são os limites da arte, da liberdade de expressão, do livre exercício de manifestação. É difícil a gente estabelecer esses limites, porque muitas vezes acaba caindo numa área de discricionariedade. Tipo assim, tem uma pessoa que eu não gosto, eu quero que essa pessoa se dane, e você tem uma pessoa que eu gosto, eu posso relativizar, eu posso tentar impor limites, e é difícil. E é difícil. Pra caramba. Você teve o caso do comediante Léo Lins, você teve o caso do MC Pose, você tem o caso do MC Oruan, e você tem até casos menos midiáticos, que estão nesse âmbito da liberdade de expressão. É difícil, é difícil. Eu não lembro qual foi, cara. Quem foi o professor que falou isso? Não sei se foi a Paola. Inclusive, Paola, você está convidada para o Cabe Recurso. Eu não lembro se foi ela ou se foi algum outro professor que falou. A liberdade de expressão acaba quando fere o direito do outro. Sim. Né? E é como você falou. Não é porque a gente vive uma democracia que eu posso falar qualquer coisa, que eu posso ter uma opinião racista, que eu posso ter uma opinião nazista. Né? Uma coisa também é aquilo, você pensar não é crime, gente. Pensar não é crime. Mas o crime é quando você fala, né? Então, assim, eu compartilho muito dessa sua visão da questão da liberdade de expressão. É a lei, né? Quando passa a ferir o direito do outro, né? E já que a gente já está nesse assunto mesmo, também a gente pode trazer essa questão do marco civil da internet, porque há uma preocupação, que eu entendo que é legítima, até que ponto o Supremo pode, enfim, impor uma obrigação a algo que não está disciplinado em lei. Você pode entender que o entendimento do Supremo é que houve uma omissão, e realmente é difícil, porque o Marco Civil da Internet é uma lei se eu não falo engano, uma lei de 2013. A internet era um outro momento. Assim, a gente está discutindo da questão do que o CPP é uma lei analógica, mas o Marco Civil da Internet era um momento de uma outra dinâmica. Outra internet, né? Era uma outra internet. A gente sabe que hoje em dia conteúdos são impulsionados, você tem um algoritmo nas redes sociais que a gente não sabe, elas não revelam como funciona esse algoritmo, até que ponto esses conteúdos que são de golpe, que são manifestadamente criminosos, como é que são conduzidos, como é que ele é feito, como é que são impostos limites. Nas redes sociais, até que ponto se permite determinados conteúdos criminosos, ideias racistas, ideias misóginas, ideias homofóbicas, transfóbicas, ideias de grupos de ódio, que são abertamente grupos de ódio. Você tem na própria decisão, na tese que foi fixada, você tem que haver uma responsabilização dos provedores, que são as redes sociais, Meta, Twitter, X, né? Enfim, essas redes sociais, Telegram, de ter essa responsabilização de grupos que estimulam menores a se autoflagelarem, que é uma questão... E a gente vê isso acontecer muito no Discord, né? No Discord, exatamente. Surgem essas notícias, né? E é aquilo, cara. Eu entendo que tem que ter uma... Não sei se o crivo seria a palavra correta, mas eu entendo que as redes sociais, elas tinham que ter um certo controle, sim. Por quê? Senão a internet vira terra de ninguém. Sim. E aí... mas aí a gente volta nessa questão da liberdade de expressão. O cara tem um grupo nazista dentro do Telegram. Um exemplo, desculpa, Telegram, tô falando que só um exemplo, tá? Só um exemplo aqui pra gente estudar. Mas, e aí? Até que ponto isso poderia acontecer, né? Até que ponto o Telegram, não tô falando que o Telegram tem isso não, mas o exemplo. Até que ponto o Telegram, ou o Discord, ou o Twitter, sei lá, até que ponto eles teriam que ter esse controle. Sim. Mas a partir do momento, eu vejo dessa forma. É claro que são dezenas de milhares, talvez até de milhões de grupos, de pessoas conectadas, né?
e talvez o controle vai ser mais difícil, né, por conta da quantidade de gente. Mas eu entendo que tem que ter esse controle exatamente por isso, em relação a ser terra de Eu ninguém. penso que toda instituição tem que uma instituição que não seja uma pessoa física, tem que haver um certo grau de uma responsabilização objetiva. Uhum, Porque eu trago, por exemplo, tá se aproximando do fim, mas, por uhum, exemplo, a questão dos bancos. Por exemplo, se você tem um empréstimo fraudulento, você tem uma fraude, você tem uma prática abusiva de um funcionário, eventualmente, na hora de você conduzir um empréstimo. E o banco pode simplesmente dizer, a gente não é responsável, foi um terceiro fraudador. uhum, Mas o entendimento pacificado do próprio STJ é que essas instituições bancárias têm uma responsabilidade objetiva. Eles têm o dever de zelar pela fiscalização. Elas são responsabilizados, mesmo que não sejam o causador uhum. principal do prejuízo do cliente. E tem essa questão até do INSS, né? Sim, a gente vai trazer, e Uhum. que posso trazer Claro, por depois, favor. só para a gente Uhum, concluir. E aí, o que os bancos fazem? Passam a adotar medidas de segurança para que isso não venha a acontecer. uhum, Entendeu? Por exemplo, aí no âmbito trabalhista, a gente pode trazer da responsabilização dos órgãos públicos, dos entes da federação. Eles têm o dever de fiscalizar contratos de empresas terceirizadas que prestam serviços públicos. uhum, Senão, eles são responsáveis subsidiários. E aí você passa a ter um controle. Ó, se essa empresa é solvente, ela tem condições de arcar com os créditos trabalhistas do trabalhador? Senão, eles são responsabilizados. Súmula 331 do TST. E aí a gente vai também na questão do INSS. Qual é o grau de responsabilização? No tribunal, no TNU, você tem entendimento pacificado de que em empréstimos fraudulentos, que fica demonstrado que o INSS foi responsável, não zelou pelo dever de fiscalização, ele tem que ter responsabilidade subsidiária. Agora, com a questão mais recente dos descontos associativos, uhum, você teve um acordo junto com a AGU, com a OAB e com o âmbito do Supremo para ressarcir essas pessoas, que eu entendo que politicamente foi uma medida correta, na minha cabeça de AGU eu pensaria da uhum. mesma forma. A gente quer fazer o certo, quer ressarcir os aposentados lesados. A gente não quer deixar isso aí ao léu lá na justiça e Deus sabe se a pessoa vê o dinheiro ou não. Entendeu? Quer justiça, quer politicamente, eu entendo uma medida acertada. Mas eu acho que, infelizmente, só vai ser pacificado, resolvido, quando for julgado o tema número 326 do TNU, em que vai entender se o INSS é responsável pelos descontos associativos. Porque caso se haver um entendimento que não, o INSS não é responsável, lamentavelmente essas pessoas não vão conseguir reaver uma indenização de dano moral, de restituição do indébito, com fundamento no 42 do CDC. Essas pessoas não vão ver dinheiro, porque essas entidades associativas, na ordem prática, são eu posso afirmar com 90% de certeza, a grande maioria são associações insolventes, não vai encontrar patrimônio nenhum. Uhum. Ou são até laranjas, né? São laranjas, você vai ver que, se eu não me engano, há um tempo atrás, a AGU já conseguiu bloquear, acho que 2,6 bilhões, um Uhum. valor enorme já dessas associações. Você realmente acha que, assim, uma infinidade de aposentados, de advogados que promovem petições todos os dias no âmbito da Justiça Federal vão conseguir ver dinheiro? Não vão, Não vão. Vai infelizmente. virar uma situação parecida com o Hotel Urbano, essas empresas que são completamente insolventes. Vai se tornar É, repercussão geral, como a gente sempre vê, né? Vai ficar sim, anos e anos e é, anos. A pessoa porque vai, maioria aposentado, né? Consequência da vida, vai acabar morrendo e e vai não vai ficar ver o por aí, não dinheiro. vai ver, Não é. vai ver o dinheiro, Infelizmente. lamentavelmente, Infelizmente. lamentavelmente. Infelizmente. É difícil, é uma situação difícil, porque você vira. E eu acho que isso é um ato atentatório à própria. Você vê que muitas vezes o judiciário enxerga que o advogado pratica litigância predatória muitas vezes pelo elevado número de ações. Mas você não enxerga como litigante predatório empresas que reiteradamente atuam de forma abusiva nos seus contratos, têm práticas abusivas, agem de forma completamente até vil Uhum. e obrigam as pessoas a entrarem na justiça para rever o que é direito delas. Uhum. Isso não é enxergado como litigância predatória. Litigância predatória é o advogado no seu exercício legal,
cumprindo a lei, querendo que haja cumprimento da lei, não a tese absurda, mas o cumprimento da lei é visto como litigante predatório. Mas a empresa do outro lado do balcão, que reiteradamente pratica de forma, tem inúmeras práticas abusivas, cartão RMC, cartão ECC, empréstimo de juros abusivos, empresas que muitas vezes se negam até pagar crédito trabalhista, pagar rescisão do trabalhador, práticas que são reconhecidamente ilícitas, seja na justiça do trabalho, seja na justiça comum, e mesmo assim praticam porque financeiramente compensa. Essas pessoas não são enxergadas como litigantes predatórios. Predadores de fato, né? Mas estamos já acabando, né? Faltam 5 minutos. Tivemos algumas perguntas aqui, a maioria foi sobre Bolsonaro e Oruan, né? Que acho que é, como você fala, né? Pauta quente. Mas já falamos, e teve uma aqui, Douglas, que eu achei bem interessante, e eu quero a tua opinião, que é o seguinte: advogar para a família, sim ou não? Foi a pergunta que a menina fez. Doutora Larissa Lopes, forte abraço, doutora. Um forte abraço, Larissa. Eu acho que acaba sendo um pouco inevitável no começo. Muitas vezes há muitos problemas de ter um limite entre o que é ético, o que não é ético. Muitas vezes você vê uma situação dramática de um familiar seu, você acaba botando muito a questão da emoção no lugar da razão. Mas eu acho que até certo ponto é inevitável. Sim. Não sei qual é a sua visão nesse sentido. Eu enxergo dessa forma também, assim, dos casos que tivemos, né? Tanto da sua parte quanto da minha, assim, de familiares. Eu não tenho nada a reclamar. Sim. Né? Ganhamos bem, pagaram direitinho. Sim. Né? Então, assim, cara, eu acho que no começo, como você falou, é inevitável. No começo você não tem pra onde correr, dependendo Sim. de quem você for. Mas você vai ter que advogar pra amigo, pra parente. Você vai ter que advogar até pra quem você não gosta. Né? Se for o caso, você vai ter que advogar. É o mais comum. Que é o mais comum. Mas agora, a pergunta eu acredito que foi nesse sentido. Será que o parente vai te encher o saco? Geralmente quem te enche o saco é quem você não cobra nada. Isso aí, pelo menos conosco aqui, isso acontece Sim. muito. É quem você cobra no êxito, é o cara que não te deu um centavo pra você entrar com o processo, e ele é o que mais vai te encher o saco. Ou que você deu mais desconto, por exemplo. Você deu um desconto pra pessoa, a pessoa tá te pagando mal pra caramba, tá atrasando, mas Sim. ela fica ali. Inclusive ontem, teve um aqui, não vou falar o nome e tal, o cara não tá pagando a gente. Não tá pagando a gente. Mas ontem, 9h30 da noite, domingo, ontem foi domingo, não sei que dia que você tá assistindo hoje é segunda, ele mandou mensagem, 9h30 da noite. E aí, como é que tá o processo? Deu vontade de perguntar, e o Pix? Que horas que vai cair? Não, nem respondi, não respondo mais, porque geralmente é o que acontece. Família, advogue, cara, advogue pra família, advogue pra todo mundo. Não faça acepção, não. Depois, quando você tiver milionário, grandão já, aí você pode começar a negar uns processos. Hoje não estamos milionários, mas a gente já tem um certo olhar, né, Douglas? Eu diria. Um filtro. Um filtro que, assim, depois de tanto tempo também tendo cliente complicado, a gente aprendeu já. Então, esses dias, por exemplo, uma moça me procurou, né, como vocês sabem, eu sou exclusivamente criminalista, apesar de também trabalhar com direito de trabalho, né, mas o Douglas é quem cuida mais de direito de trabalho hoje. E a menina me procurou, que ela tinha contratado um advogado, só que o processo estava demorando. O filho dela estava preso, sei lá, 4 meses, e o advogado, na visão dela, não estava fazendo nada. Eu entrei no processo, né, para dar uma olhada, cheguei lá, o advogado estava fazendo chover. Né? Ele estava literalmente, cara, o que ele podia fazer, estava fazendo. Sim. Pediu a revogação, respondeu, né, fez defesa prévia, que é um caso de tráfico. Né? Aí eu falei com ela, olha, não tem o que eu possa fazer, Sim. o advogado tá fazendo, ela achou ruim comigo. Sim. Só que eu também não respondi, que eu pensei, poxa, se ela tá fazendo isso com esse advogado, ela vai fazer comigo também. Sim, exatamente. Né? A gente tem que ser ético também com nossos profissionais. Sim, infelizmente o tempo já tá acabando, tá muito exíguo. Você gostaria de dar uma palavra final? Não, só um abraço aí pra minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Um abraço aí pra todo mundo que nos acompanha. Logo, em breve, vamos lançar nosso curso para você, jovem advogado, advogando abaixo do zero, né? Não, Douglas? Com certeza. Vamos, porque a gente sente que falta isso, né? A maioria dos vendedores de curso tem um processo e vendem curso. A gente tem centenas de processos, acho que a gente pode vender curso isso também. aí, com certeza. Eu gostaria também de agradecer aqui, mandar minhas palavras de amor e carinho. Minha mãe, minha avó, minha irmã, meus sobrinhos. E também para meu querido amor, Carol. Um beijo para você. Estamos aqui hoje nas palavras. É isso. E também um abraço aí, pessoal do Estúdio Horizon. Muito obrigado, Thiago. Exatamente. Estúdio Horizon, um espaço excelente.
Fomos sempre muito bem recebidos aqui, tanto na primeira vez quanto na segunda, e estamos aqui esperando que tenham muito mais outras. Se Deus quiser. Porque assunto que não falta, Verdade. é sempre corrido a gente conversar aqui, é difícil, Verdade. a gente sintetizar tanta coisa complexa em uma hora, é difícil, verdade. mas a gente tenta trazer aqui conteúdo bom, trazer conteúdos que estão em voga. Eu gostei bastante desse formato, a gente tem umas pautas um pouco mais quentes. Gostaria de ouvir a opinião de vocês também. Por favor. E é isso, meus amigos. Forte abraço. Forte e pro abraço meu futuro a todos. amor, já deixo o meu abraço. Um abraço. O homem sabe.